Olá a todos. Primeiro eu queria me apresentar. Meu nome é Lucy Seldin. Eu sou responsável pelo Laboratório de Genética Microbiana do nosso instituto e eu vou dar, então, algumas aulas para vocês durante o curso. E hoje, então, a nossa primeira aula, que será sobre transcrição gênica. Então, antes de eu compartilhar os slides com vocês, eu queria primeiro definir o que era a transcrição. Eu tenho certeza que vocês já sabem, a gente vê transcrição desde do segundo grau, não custa nada a gente rever, e definindo, então, a transcrição gênica é a síntese do RNA mensageiro com auxílio da enzima RNA polimerase, utilizando, então, uma fita de DNA como molde. E nessa aula, então, a gente vai ver as diferentes etapas dessa formação do RNA mensageiro e no final da aula, junto, né, dessa aula, vocês vão ter um estudo dirigido, onde eu fiz várias perguntas que vocês vão saber responder depois dessa aula e também procurando na literatura sobre o assunto. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as características gerais da transcrição gênica, apresentando primeiro os blocos primordiais para a formação da fita de RNA mensageiro. Para que a gente tenha, então, esse RNA mensageiro, a gente tem que ter os precursores, que são os diferentes ribonucleotídeos, contendo, então, as 4 bases nitrogenadas, elas que variam nos ribonucleotídeos, e lembrando a constituição, então, desse bloco formador do RNA mensageiro, a gente tem, então, um açúcar, né, que no caso do RNA é uma ribose, e, portanto, ela tem um grupamento hidroxila no carbono 2'. Ela tem um grupamento trifosfato no carbono 5', tem uma hidroxila livre aqui no carbono 3', e uma base nitrogenada ligada no carbono 1 dessa pentose. Essa base, ela pode ser uma das 4 bases, ou as bases purínicas, adenina e guanina, ou as bases pirimidínicas, a citosina, e no RNA, ao invés da timina, a gente tem a uracila. Então, esses blocos, eles sempre vão ter a ribose e o trifosfato, e a base, ela vai variar conforme a complementariedade da fita de DNA que vai ser transcrita. Então, toda vez que no DNA tiver uma timina, a gente tem um ribonucleotídeo contendo adenina, toda vez que tiver no DNA uma guanina, a gente vai ter um ribonucleotídeo constituído de uma citosina e assim por diante. Então, esse é como se fosse o bloco, o tijolo de formação do RNA mensageiro. Para que haja, então, a formação do RNA mensageiro, eu já mencionei para vocês que a gente tem uma única
RNA polimerase em procariotos, que é capaz de fazer a síntese do RNA mensageiro, do RNA-T e do RNA ribossomal. Vocês vão ver no estudo dirigido que eu falo um pouquinho dos outros RNA, do T e do R, que eu não vou falar muito agora, eu vou me deter bastante no RNA mensageiro, mas todos eles, é importante ressaltar, que são, então, sintetizados por essa RNA polimerase única, o que não acontece em eucarioto. Né? Os eucariotos têm 3 RNAs polimerases, cada uma responsável pela síntese de um RNA, o T, o M ou o R. Então, a gente está aqui na transcrição, a gente tem a nossa RNA polimerase, que tem a função de ligar esses tijolos, né, esses ribonucleotídeos, para formar a cadeia e, obviamente, como eu falei, escolhendo qual é o ribonucleotídeo baseado na complementariedade da fita de DNA. Então, aqui a gente tem um ribonucleotídeo, aqui a base, aqui o carbono 3' OH, e aqui no carbono 5' o grupamento fosfato. Então, o primeiro ribonucleotídeo, que é esse aqui, ele sempre vai ter o grupamento fosfato íntegro, né? Os 3 fosfatos ligados na extremidade 5'. O próximo que entra, que também teria, né, esses 3 fosfatos aqui, ele vai perder 2 fosfatos, né, que a gente chama de um pirofosfato, para poder se ligar nessa hidroxila aqui da região do carbono 3' OH. Então, ele vai perder 2 fosfatos e esse fosfato vai se ligar com essa hidroxila no carbono 3'. Vai haver a formação de uma ligação fosfodiéster e essa síntese ela vai acontecer sempre dessa maneira. Sempre você vai ter um novo ribonucleotídeo entrando na posição 3' OH. Então, se a gente parar para pensar, a gente sempre no início da nossa fita de RNA mensageiro, a gente tem um 5' fosfato. A gente vai ter um grupamento fosfato sempre na extremidade, e conforme a gente vai fazendo essa reação de polimerização, o último ribonucleotídeo que entra vai ter o seu carbono 3' ligado à hidroxila, né? Porque vai ser o último da cadeia. Então, a gente pode dizer que a direção da síntese do RNA mensageiro, ela é 5' fosfato, 3' OH. Sempre a direção vai ser essa, porque sempre numa extremidade a gente vai ter 5' fosfato e na outra extremidade 3' OH. Então, a gente sempre tem, durante a síntese, a liberação de um pirofosfato, são 2 fosfatos, e a formação de uma ligação fosfodiéster. Né? E, como eu já falei, a extremidade da cadeia será sempre 5' fosfato. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando que a sequência de bases no RNA mensageiro é sempre igual a uma das fitas do DNA, devido à especificidade do pareamento das bases. E ela é igual a que fita? Se é essa que está sendo transcrita, e o RNA mensageiro ele é complementar a essa fita, e essa fita é complementar a outra fita de DNA, então o RNA mensageiro ele sempre vai ser igual à fita que não está sendo transcrita, com a diferença que, em vez de timina, ele vai ter a uracila. Então, se a gente prestar atenção nessa fita que está sendo transcrita, né? Aqui, ó, servindo como a molde, AGGT, a gente vai ter UCCG, e ela, então, é igual, desculpe, eu falei errado, UCCA, e ela vai ser, então, igual a essa fita TCCA.
Então, se a gente também prestar atenção na direção da transcrição, se meu RNA mensageiro ele é sempre 5 linhas, 3 linhas, o meu DNA que está sendo transcrito, para que ele seja complementar ao RNA mensageiro, ele sempre vai ter a direção 3 linhas, 5 linhas. Então, isso é uma coisa sempre observada, que o crescimento da cadeia do RNA é sempre na direção 5 linhas, 3 linhas, e, portanto, a fita que está sendo transcrita é a 3 linhas, 5 linhas. E, ao contrário do que é observado muitas vezes, a RNA polimerase em procariotos ela não precisa de nenhum iniciador. Ela precisa de uma região específica, que é chamada de promotor, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é por onde a RNA polimerase se liga ao DNA para começar, então, o processo de transcrição. Então, eu espero que tenha ficado claro, né, em termos de direção, porque que a gente diz que o RNA mensageiro ele sempre é 5 linha fosfato, 3 linha OH, porque sempre acontece a polimerização nesse sentido, e já que a fita que está sendo transcrita ela é complementar a essa nova molécula de RNA mensageiro, ela tem o sentido de 3 linha, 5 linha. E a pergunta que a gente sempre faz é, então, se a gente tem somente a fita no DNA, 3 linhas, 5 linhas, sendo transcrita, somente uma das fitas pode ser transcrita na fita dupla de DNA? Não, porque sempre a gente tem uma fita 5 linha, 3 linha e uma fita 3 linha, 5 linha. E se a gente inverter a direção da transcrição, a gente vai ter essa fita 3 linha, 5 linha. Então, na verdade, o que acontece é que as duas fitas podem ser transcritas. O que vai modificar é a direção da transcrição, para que sempre o RNA mensageiro seja 5 linha, 3 linha, 5 linha, 3 linha nessa direção. Então, nessa direção, você vai ter o DNA 3 linha, 5 linha, e nessa direção, você vai ter o DNA 3 linha, 5 linha. Falando um pouquinho mais sobre essa enzima ela é uma enzima bastante grande, ela tem 5 ou 6 subunidades, alguns livros ainda acrescentam a subunidade ômega, que não está aqui no desenho, e ela pode então, atuar de uma maneira completa, ou quando a gente chama essa enzima de holoenzima, ou ela pode ser subdividida em enzima core, que é composta pelas duas subunidades alfa, a subunidade beta e a subunidade beta-línea. Essa seria a enzima core e essa seria a holoenzima, que seria a core mais o fator sigma. E o que tem de importante nessa enzima? A enzima core, composta por essas subunidades, ela tem uma afinidade imensa pelo DNA, mas uma afinidade sem especificidade. Ela viu um DNA, ela gruda e fica ali grudada no DNA. Quem vai dar a especificidade, quem vai mostrar para a RNA polimerase aonde que deve começar a transcrição, é esse fator sigma, que entra e sai dessa ligação com a enzima core, formando a holoenzima. Obviamente, essa enzima ela é dependente dos 4 ribonucleotídeos, né? Sem os ribonucleotídeos ela não tem como funcionar, e ela também, obviamente, depende do DNA para servir como molde, e também ela necessita de íons divalentes, como o magnésio ou o manganês. Então, didaticamente, a gente vai dividir as etapas de transcrição em início, o alongamento e o término. O início é o momento que a RNA polimerase vai reconhecer
o DNA molde, onde no DNA molde ela tem que se ligar para começar a transcrição. O elongamento é exatamente a introdução dos diferentes ribonucleotídeos para aumentar o tamanho da fita, né, baseado no DNA molde, e em algum momento os genes eles já foram transcritos e a RNA polimerase pode parar de transcrever, então é essa região de término. Aí agora eu vou dar uma lembrada em relação a como os operões em procariotos. Vocês já provavelmente tiveram já nas primeiras aulas que foi chamada a atenção que a maioria dos genes são transcritos de modo policistrônico. Isso é, você tem uma região aonde a RNA polimerase vai se ligar e vários genes vão ser transcritos e traduzidos. Você vai ter uma única fita de RNA mensageiro sendo formado em várias proteínas. E lembrando também que em procarioto a tradução ela é simultânea à transcrição. Quando você já tem o RNA mensageiro sendo formado, você já tem os ribossomas ligando-se a esse RNA mensageiro para formar, então, as proteínas. Então, a gente vai, então, começar agora pela primeira fase, que é o início, falando um pouquinho para vocês da região promotora, que é a região onde a RNA polimerase vai se ligar no DNA para poder dar o início à transcrição. Então, esse aqui é só um esquema do início do elongamento e do término. No início, você tem a RNA polimerase se ligando junto com o fator sigma a uma região determinada, que eu vou falar já já. Você tem a abertura das fitas. No elongamento, você tem a polimerase andando por essa fita de DNA aberta, formando o RNA mensageiro, e no término, você tem a liberação da enzima core, do fator sigma e do RNA mensageiro e o fechamento do DNA de dupla fita. Então, como eu falei, a enzima core ela não tem especificidade por nenhuma região específica, mas, por outro lado, ela tem uma afinidade enorme ao DNA. Ela encontrou um DNA, ela se liga a ele. Mas isso não pode acontecer, porque se ela ficar grudada no DNA, a gente não tem como iniciar a transcrição. Então, essa enzima core, ao se ligar ao fator sigma, esse fator sigma passa, então, a reconhecer uma região que é anterior aos genes estruturais e que vai fazer com que a RNA polimerase se direcione para esse lugar. Esse lugar de reconhecimento é chamado de região menos 35, que eu vou mostrar para vocês já já. E ao se ligar, então, a RNA polimerase, na sua forma de holoenzima, nessa região menos 35, ela acarreta a abertura das fitas para que possa, então, a transcrição ser iniciada. Então, esse seria o que a gente chama de uma região promotora que antecede os genes estruturais. A gente começa essa região pelo que a gente chama de região mais 1, que corresponde ao primeiro ribonucleotídeo a ser incorporado na cadeia de RNA mensageiro. Então, esse primeira base, normalmente é uma adenina ou uma guanina, e ela é considerada, então, a região mais 1. Se a gente andar de 5 a 9 bases anterior a essa região mais 1, a gente vai encontrar uma região, em todos os vários promotores estudados, a gente encontra uma região composta de 6 pares de base, ricas em AT. O que caracteriza uma região rica em AT? Uma região de fácil abertura.
e, portanto, o DNA se abre para ocorrer a transcrição nessa região -10, que é chamada também de caixa de Pribnall ou Pribnall box. Se a gente andar de 16 a 19 bases anterior ao Pribnall box, a gente vai encontrar uma outra região consenso de 6 bases, que é denominada, então, de região -35, que é onde a RNA polimerase, junto com o fator sigma, vai se ligar aqui nessa região. Quando eu digo que é uma região consenso, eu vou mostrar também, é uma região que em vários promotores estudados foram encontradas essas mesmas 6 bases, ou bases bastante, combinação dessas 6 bases muito próximas nos diferentes procariotos. Por isso que é considerado que é uma coisa comum e é reconhecida como uma região que o fator sigma se liga no DNA. Então, quando a holoenzima se liga aqui, é como se ela fizesse um peso enorme nessa dupla fita, fazendo, então, a abertura das fitas aqui no -10. Abrindo a fita no -10, a RNA polimerase, então, ela é capaz de migrar e incorporando os diferentes ribonucleotídeos. Então, isso que eu falei em relação às bases, às sequências consenso. No caso do Pribnall box, a gente está vendo, é TA, TAT. A gente tem que em 80% dos promotores estudados, a primeira base é um T, 95% a segunda é um A, 45% é um T, assim por diante. A mesma coisa na região de reconhecimento, onde a gente tem uma sequência TTGACA, onde 92% dos casos é uma timina, 84% é outra timina, e assim por diante. Tá? Então, considerando que isso seria a região de reconhecimento, -35, e a região de desnaturação, região -10, rica em AT. Então, a gente tem o início se caracteriza pela ligação da RNA polimerase juntamente com o fator sigma na região -35, abertura das fitas no -10 e a incorporação do primeiro ribonucleotídeo na posição +1. Mas, como eu mencionei para vocês que o fator sigma ele tem altíssima afinidade pela essa região -35, se ele ficar ali grudado junto com a enzima core, essa enzima ela não consegue andar por esse DNA para poder fazer a síntese de RNA mensageiro. Então, o que acontece é que há a entrada de mais ou menos 8 ribonucleotídeos e depois o fator sigma sai, permitindo com que a RNA polimerase, a enzima core, que tem alta afinidade por DNA, ela ande pela essa molécula que está agora aberta e abrindo como se fosse um fast-eclair, andando por essa fita, sintetizando o RNA mensageiro. Então, repetindo, você tem a holoenzima ligada na região -35, abertura das fitas no -10, essa RNA polimerase holoenzima caminha por essa região promotora, mas ela não consegue andar em direção aos genes estruturais. Tá? Esse fator sigma sai, permitindo, então, que a enzima core, ela, então, ande, que nada mais que é a fase de alongamento. Conforme ela vai andando, ela vai utilizando a fita de DNA como fita molde. Aqui, vocês prestem atenção, o RNA mensageiro ele é 5 linha, 3 linha, e a fita que está sendo, então, transcrita é essa 3 linha, 5 linha. Tá? E essa molécula de RNA mensageiro, ela vai ter a mesma sequência
de bases da fita de cima, 5', 3'. Então, isso só acontece sem o fator sigma. Ela vai, então, transcrevendo, colocando um ribonucleotídeo atrás do outro. Como eu falei, como a tradução é simultânea, conforme o RNA mensageiro está sendo formado, os ribossomas já vão se ligando vindo o RNA-T e formando a proteína, até chegar um momento onde acabou a transcrição e que essa RNA polimerase ela tem que parar de transcrever. E nessa etapa de término, a gente tem 2 tipos de término. Alguns operões, eles utilizam um mecanismo, outros, outro mecanismo, que vai depender da sequência de bases da fita de DNA que está sendo transcrita. No caso no momento da terminação, não importa que tipo, o que a gente vai ter é a liberação do RNA mensageiro, a liberação da RNA polimerase, que vai ficar apta, então, a se ligar a um novo fator sigma para que reconheça um outro promotor, para que inicie uma nova transcrição. Tá? Após o momento que você tem a liberação da RNA polimerase e do RNA mensageiro, o DNA de dupla fita se recompõe, se fecha e a transcrição ela é terminada. Então, vamos falar um pouquinho sobre um primeiro mecanismo de término de transcrição, que é o término que a gente chama de término independente de Rho, ou de fator Rho, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas é importante eu lembrar a vocês que no RNA mensageiro, como é uma fita simples, vocês provavelmente também já viram em aulas anteriores que fitas únicas, elas não permanecem muito estáveis na sua forma linear. Elas tendem a formar, então, pareamento intrafita para melhorar a sua estabilidade. E esse pareamento intrafita ela é dada por sequências complementares, né? Por exemplo, a gente tem aqui CCUGAGC, sendo, então, complementar a GGACUCG, e essa complementariedade ela pode permitir a formação dessa estrutura de hairpin ou estrutura de grampo, onde a gente tem uma região pareada, uma região não pareada, e essa região aqui, ela normalmente ela é rica em GC e, portanto, ela confere uma estabilidade muito boa à molécula. E essa estrutura, tá, de grampo, ela normalmente é observado durante a transcrição no RNA mensageiro. Em alguns casos, essa estrutura ela antecede uma cauda de poliuracila no RNA mensageiro e uma cauda, obviamente, de poli-A no DNA que está sendo transcrito. Então, aqui, vocês veem em amarelo as regiões complementares que eu mostrei anteriormente, aonde o RNA mensageiro vai formar o hairpin. E logo depois dele, você encontra essa cauda de poli-U. E o que acontece? Essa cauda de poli-U, e, portanto, no DNA é uma cauda de poli-A, o que ela é? Uma região extremamente instável, né? Porque ela é rica no caso do DNA T, e aqui ligações a U. Então, o que acontece? Parece, assim, se a gente pudesse imaginar, é que houvesse a formação de um peso, o RNA mensageiro. Ele fica nessa forma de grampo, precedendo essa cauda de poli-A que é instável. Quando isso acontece, isso aqui se desgruda da RNA polimerase e do DNA aberto. Ele se solta. A partir do momento, que esse RNA
se esse RNA mensageiro se solta, o DNA se fecha e a RNA polimerase se solta. Então, nesse tipo de término independente de fator, que existe também chamado de término intrínseco, ele é dependente de uma sequência de bases encontradas no DNA, porque obrigatoriamente tem que haver a formação do hairpin precedendo essa cauda de poliú. Se você tiver formação de hairpin, mas não tiver essa cauda de poliú, isso não é um sinal de término, porque o RNA mensageiro ele não fica tão instável assim a ponto de sair do complexo e ser liberado. Então, a única maneira de ter certeza que é um sinal de término independente de Rho é você encontrar no DNA essas regiões que são complementares, que possibilitam a formação do hairpin, obrigatoriamente precedendo várias adeninas no DNA e, portanto, várias uracilas no RNA mensageiro. Ok? Agora, quando o gene que está sendo transcrito não tem essa sequência, tem que ter outra maneira de terminar a transcrição. E ela é dada, então, por um fator de término de transcrição. Existem mais de um, e o mais estudado é o fator Rho. O fator Rho, esse fator, então, ele tem uma região específica no RNA mensageiro onde ele se liga, ele é produzido constitutivamente na célula, ele está no citoplasma da célula procariota, e ele, então, tem a capacidade de se ligar no RNA mensageiro numa região chamada RUT, que significa Rho utilization. Esse fator Rho, ele só vai causar o término da transcrição quando não está havendo tradução, porque se por acaso o ribossoma esconder essa região RUT, o fator Rho ele não consegue se ligar ao RNA mensageiro. Ele não se liga em qualquer lugar. Ele se liga somente nesse sítio RUT. Então, o que acontece? A gente tem aqui o RNA mensageiro, aqui a RNA polimerase, transcrevendo a fita de DNA, e você tem, então, o Rho se ligando na região RUT. Ele se liga, escorrega em direção à RNA polimerase e faz como se fosse um peso. E com isso ele solta a RNA polimerase, o RNA mensageiro e o DNA se fecha. Então, aqui, resumindo, o fator Rho ele é um hexâmero em forma de anel aberto que se liga ao sítio RUT. O fator Rho escorrega até a RNA polimerase quando ela encontra um sítio de término de transcrição, e com isso ela desestabiliza a ligação DNA-RNA e faz com que a RNA polimerase se solte juntamente com o RNA mensageiro e o fator Rho. Esse seria, então, o esquema, onde você tem o fator Rho se ligando no RUT, ele se escorrega até encontrar a RNA polimerase e fazendo um peso, liberando o complexo. Então, o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso, é uma coisa compacta, né, o que é a transcrição, e espero que pelo menos vocês tenham entendido as diferentes etapas, o início, o alongamento e o término, e que é o primeiro passo, obviamente,
para tradução, que, novamente, queria salientar, ela é simultânea à transcrição. Tá? Então, obrigada por vocês assistirem até o final e até a próxima aula.